Nós vamos conversar com o professor de Economia da Unifesp, pesquisador associado ao SEBRAP, André Roncalha. Bom dia, André. Bom dia, Glauco. Prazer estar aqui. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Prazer é nosso em recebê-lo. André, ontem o IBGE divulgou os dados relativos ao terceiro trimestre de 2021, mostrando que o PIB brasileiro diminuiu 0,1% quando comparado aos 3 meses antecedentes. E como são 2 trimestres já com queda do PIB, configuraria uma recessão técnica. Como é que você viu esses dados que foram divulgados ontem, André? Olha, eu vi com bastante preocupação porque a expectativa era que tivesse já alguma melhoria, né, com relação ao trimestre anterior e principalmente por decisões tomadas no início do ano, quando ainda o otimismo era maior do que é agora. E o que a gente viu, na verdade, foi o oposto. Foram setores que eu já previa que iam retomar, que são os setores de serviços, que já começaram a reabrir conforme o cenário da pandemia. Até pelo menos alguns dias, né, já era mais claro. Porém, agora com essa nova variante, a Omicron, né, a gente não sabe o que vai acontecer. Além disso, chamou muita atenção a queda no setor agropecuário. Foi o setor agropecuário que, na verdade, derrubou o PIB, né? Teve uma queda bem expressiva. E o setor de eletricidade, o que não é em si nenhuma grande surpresa, porque com a elevação das tarifas, né, a expectativa era de que realmente a demanda por eletricidade viesse a cair, porque ela acaba afetando especialmente uma parte grande dos consumidores que tem que apertar os cintos. Então, o que chama muita atenção nesse PIB é que os principais setores que puxaram a economia nesse terceiro trimestre são os setores que podem vir a ser afetados novamente caso a pandemia tenha uma extensão. Então isso é muito preocupante para o futuro. E você mencionou a queda da agropecuária, foi de 8%, né? A indústria ficou estável e os serviços aumentaram 1,1%. Agora, o PIB da agropecuária brasileira, segundo os especialistas, esse recuo já era esperado, né? Por conta do fim da colheita de soja, que é hoje o grande carro-chefe do agronegócio nacional, mas foi um recuo bem mais significativo do que se esperava. É possível atribuir as causas dessa queda na agropecuária, André? Olha, eu ainda acho muito cedo para a gente dizer exatamente o que aconteceu. Eu acho que tem um aspecto associado ao setor externo. Acho que o Brasil, por conta das suas relações exteriores, vem dificultando muito o estabelecimento de parcerias mais de longo prazo, principalmente a China, né, com quem o Brasil lutou muito para tornar as relações difíceis. Eu acho que tem o aspecto climático, que efetivamente afeta, então existe aí secas, existem problemas que dificultam evidentemente a produção, mas me parece que o conjunto da obra é exatamente um problema mais profundo que a gente tem aqui no país, que é essa dependência que o país tem das exportações de produtos, né, em vez de abastecer o mercado interno. Então a combinação de uma queda expressiva na massa salarial, que é quando a gente pega todos os trabalhadores e multiplica pelo salário deles, né? Então a gente tem o quanto os salários representam na economia. Quando a gente desconta a inflação, a queda da massa salarial é muito expressiva. E isso afeta consumo. Então não é à toa que a agropecuária cai no momento que as pessoas estão comprando osso, né? Estão revirando lixo, porque a demanda vem da população. E aí, quando você tem algum tipo de problema no comércio internacional e não tem renda internamente, note que o problema no mercado internacional não tem nada a ver com a produção, com a qualidade da produção da nossa agropecuária, tem a ver com questões geopolíticas, com o fato de a gente não ter, né, um Ministério das Relações digno do nome, ainda que agora está melhorando um pouquinho. Então, o resultado é depressão da massa salarial, as pessoas não têm renda para comprar e esses problemas associados à diplomacia. E você citou essa questão dos problemas climáticos, então a gente pode dizer, inclusive, que o governo erra duas vezes. Primeiro, ao ignorar totalmente a questão da preservação do meio ambiente e também a transição energética, né, que já poderia estar andando muito mais do que está hoje, e também apostar todas as fichas no modelo do agronegócio, ou seja, essa reprimarização da economia que acaba tornando o país mais dependente do mercado externo de commodities, André.
Eu vou listar três coisas, duas você já colocou. A primeira, então, é um modelo que a gente chama expansionista, né? Então ele vai estendendo a fronteira agrícola, em vez de aumentar a produtividade naquela que já está, na parte já trabalhada, né? Em que tem culturas. Segundo ponto, tem a ver com a questão ambiental, que é muito importante. Então, o Brasil está com uma imagem muito ruim lá fora, isso gera uma série de problemas e déficits na área da diplomacia comercial. E tem um aspecto que ainda eu considero mais profundo do que esse, na questão da agropecuária como um todo e do abastecimento interno, que são os estoques reguladores, né, Glauco? Então, a Conab, que é essa Comissão Nacional de Abastecimento, a gente até mais ou menos 2015, 2016, a gente fazia estoque regulador. Significa o quê? No momento em que o Brasil produz muito, o governo vai lá, compra uma parte desses produtos, estoca, porque no momento, na entre-safra, quando faltar aquele produto, o governo vai lá e abastece o mercado de maneira a tornar os preços menos voláteis, né? Os preços ficam dançando menos. Quem compra, né, as coisas, quem vai ao supermercado nota. Às vezes você tem, eu gosto muito de acompanhar o preço da berinjela, né? Então às vezes a berinjela está R$6, às vezes ela está R$18. São mudanças assim muito intensas quando você pega as entre-safras, o período em que o produto não tem, né, uma produção elevada. E aí quando a gente pega os elementos mais básicos, como arroz, milho, trigo, esses elementos são muito importantes porque eles compõem a cesta básica. E a gente abandonou essa política. Quem quiser entrar no site da Conab, vão lá dar uma olhadinha, eles têm os gráficos de estoques. Basicamente, o governo eliminou, extinguiu os estoques de alimentos que a gente fazia. E eu acho que isso representa uma parte significativa dessa, não apenas a volatilidade, como o problema do abastecimento. Agora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, continua insistindo, né, que o Brasil conseguiu uma recuperação em V, e esses dados mostram que, na verdade, o país é um dos poucos que tiveram retração no terceiro trimestre, né? Entre 51 países, inclusive, o Brasil tinha sido um dos 7 países só que tiveram contração nesse período de julho a setembro. Então, mesmo com a economia global avançando, o Brasil continua muito para trás em relação àquilo que poderia fazer em termos de recuperação econômica mesmo, André? O Paulo Guedes, ele mora num espaço, acho que ele não sai desse espaço, ele conversa apenas com as pessoas que são muito abastadas. É só ver o tipo de evento que ele frequenta. Então ele só frequenta Faria Lima e os seus derivados ali, né? Então fica muito fácil achar que o Brasil está decolando. Ontem ele inclusive disse que o Brasil está pronto para decolar de novo. É um nível de esquizofrenia que é muito difícil para quem é economista olhar para um cara como esse, que fica dizendo que fez faculdade de economia em Chicago, né? E ficar dizendo que ele tem uma visão clara da economia. Todos os dados estão indicando que o Brasil tem uma recuperação em V, só que é um V de ponta cabeça. Esse foi o V que a gente fez. A gente subiu e já está caindo de novo. Os dados do varejo, os dados da indústria, dados de comércio, tudo isso está indicando que a economia está andando de lado. E esse é um problema que tem a ver exatamente com a visão de governo, com a falta de projeto que existe ali. Então, Paulo Guedes, ele é literalmente um desastre porque ele não consegue nem ao menos oferecer uma leitura adequada do cenário, como o capitão que está comandando aqui, né, esse grande transatlântico, deveria dizer: estamos passando por dificuldades, existem aqui problemas, e eu vou então lidar com esses problemas de uma maneira correta. Mas não. Enquanto o mundo inteiro cresce, enquanto os preços das coisas que a gente vende melhor está crescendo no cenário internacional, a gente está literalmente implodindo a organização econômica interna, seja por meio da Petrobras, fragmentando toda a empresa, perdendo aquela consistência que ela tinha pela integração dos setores, fazendo com que ela perca valor, né? Ele frequentemente fala que as nossas empresas estatais não valem nada. E isso, do ponto de vista de quem vai privatizar, é um crime lesa pátria, porque ele está diminuindo o preço dos ativos antes de vendê-lo. Além disso, os instrumentos de política econômica são terrivelmente adotados de maneira que a gente chama procíclica. Então agora a economia está mergulhando,
o que acontece? Estão tentando cortar gasto de todo jeito, né? A ideia do teto de gasto. Não vão conseguir, porque o próprio Congresso, né, inclusive já aprovou a medida, vai tentar expandir o gasto no ano que vem, o que deve dar um pouquinho de alívio. Agora a taxa de juros está subindo. Então, como que ele tem a coragem de chegar para a economia, para a sociedade, e falar assim, olha, o PIB está caindo, mas agora a gente vai decolar quando todos os indicadores, crédito das famílias e das empresas super elevado e com a taxa de juros subindo, taxa de juros do Banco Central escalando passos enormes para cima, cada vez maiores, pressionando, inclusive, no ano que vem, o serviço de juros da dívida. Ou seja, não há nada que sugira que o cenário à frente é positivo, principalmente quando você adiciona a incerteza associada à continuidade da pandemia. E não nos esqueçamos que em 2020, quando foi votado o orçamento de guerra, que permitiu ao Banco Central adquirir títulos do Tesouro para facilitar a rolagem da dívida e permitiu também ao governo não ter que respeitar as regras fiscais por conta da pandemia, eles acharam que dia 31 de dezembro de 2020 a pandemia teria acabado. E tomar essas medidas de cortar o auxílio emergencial, fazer, né, o vai e vem, que a gente em economia chama stop and go. Você dá um pouquinho, depois para. Dá um pouquinho, depois para. Você vai fazendo a política econômica apenas no, vamos dizer, no alcance da vista. Você não consegue enxergar mais longe. Então não há nada nesse cenário que inspire confiança, a não ser quando a confiança depende de quanto os parceiros dele na Faria Lima estão ganhando. E esse eu posso te garantir, Glauco. Esses aí vão ganhar bastante com a elevação da taxa de juros, e não é à toa que eles já estão clamando por elevações de até 3% na Selic na próxima reunião do Copom. E nesse caso, justamente da Selic, André, você já falou aqui em outras ocasiões que não se combate a inflação, pelo menos não uma inflação que não é de demanda, né? Não é uma inflação porque o mercado está super aquecido, as pessoas estão saindo para fazer compras, muito pelo contrário, como você já ressaltou aqui, o poder de compra das pessoas está deprimido, na verdade, e o Banco Central sempre usa essa estratégia de aumentar os juros. A expectativa do mercado, inclusive, é que os juros sigam subindo até 11,25% no ano que vem, mas como essas expectativas são revisadas continuamente, pode ser até mais. É possível recuperar a economia e principalmente o mercado de trabalho, já que as pessoas precisam de emprego e o nível de desemprego no Brasil é muito elevado, com juros tão altos? É muito difícil fazer isso porque os dados de mercado financeiro, no mercado de crédito, já vêm sinalizando uma elevação da taxa de juros para as empresas. E aqui, esse é um ponto-chave que eu quero frisar bem, Glauco. Se você sobe o custo de um investimento, que é a taxa de juros, é o quanto a empresa vai ter que captar e quanto que ela vai ter que pagar, devolver para o banco, né? E o banco não está preocupado se a empresa vai ganhar ou perder com o investimento dela. É um contrato fixo. Perdeu, tem que pagar igual. Ganhou, paga a mesma coisa. Ou seja, subiu o custo. Aí você poderia dizer, não, mas o Paulo Guedes falou que a economia está decolando. Então não tem problema subir o custo, se o meu retorno também vai aumentar, e vai aumentar mais do que o custo. O problema é que a gente não tem essa segurança a partir dos últimos dados do PIB do trimestre passado e do anterior, em que houve duas quedas. Ou seja, quando você olha do ponto de vista do retorno, é incerto. Isso que a gente não adicionou a variável Ômicron, a variante da Covid-19. Então eu estou falando só olhando para o passado. Se olha para o passado, a economia não está retomando. Se olha para o futuro, a taxa de juros está subindo, custo subindo, receita incerta. Quem que vai investir? Como que você vai abrir novas empresas? Como é que você vai empregar mais pessoas? A solução é colocar todo mundo na onda do empreendedorismo, né? Da uberização. Cada um vai ser o colaborador de si próprio e vai resolver os seus problemas com muita motivação, com muita coragem nesses momentos de crise. Ou seja, é uma piada um governo que promove e coloca nas costas do trabalhador a resolução dos seus próprios problemas quando ele tem as alavancas para levantar a economia. O mundo inteiro está passando por inflação. O mundo desenvolvido está enfrentando uma inflação. E quando você conversa e escuta o que os políticos, né, os tecnocratas desses outros países dizem a economia tomou um susto, um choque de oferta é um susto. A frequência cardíaca, se a gente quiser usar a metáfora com a inflação, ela sobe e depois ela cai. É diferente de você sair correndo uma maratona em que a tua frequência cardíaca fica alta sistematicamente, em que você aumenta a temperatura do corpo e tal. Não é isso que a gente está passando agora, é um susto. Só que lá eles sabem, vamos ter paciência com a inflação, mas não vamos
desguarnecer a nossa população. Não é à toa que eles estão fazendo investimentos tremendos à revelia do mercado financeiro nesses países, que fica dizendo que a inflação vai ser agora persistente e tal. Aqui no Brasil, o Banco Central, o presidente do Banco Central, diz numa live que é transmitida publicamente que há um surto inflacionário. Surto inflacionário, Glauco. No Brasil, quando você fala surto inflacionário, o que as pessoas lembram? Anos 80. É impressionante a quantidade de perguntas que eu tenho recebido sobre os anos 80. E não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas gerar esse estado permanente de emergência, de exceção, justifica o quê? O Banco Central subir a taxa de juros rapidamente. E esse é o resultado dramático do nosso país. Enquanto o mundo está tolerando um pouco mais de inflação para poder se reerguer, a gente continua, né, nessa história da carochinha da Faria Lima, que a gente não pode tolerar um pouco de inflação, mesmo que grande parte das causas estejam associadas a eventos que estão colocados para o mundo inteiro, que são choques de oferta, paralisação nas cadeias globais de valor, né, produtivas globais, problemas no comércio. 80% do comércio internacional é feito via navios. E o frete pulou de cerca de $1.000 para cerca de $8.000 o container. Ou seja, uma elevação brutal. E isso gera uma série de problemas. Então, a política que o Brasil está adotando hoje, ela é terrível. Ela não olha para o futuro. Ela olha apenas para Faria Lima. É impressionante, uma política bem focada, né, André? André, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado, Glauco. Um grande abraço a todo mundo. Abraço. Conversamos aqui com o professor de Economia da Unifesp, pesquisador associado ao SEBRAP, André Roncalha. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.